Alô? Alô? Alô, é senhor Lindolfo Queiroz? Isso, ele mesmo. Oi, senhor Lindolfo. Aqui é a Dalgesina Souza, do Serviço de Atendimento ao Cliente. Como vai o senhor hoje? Tudo bem? Ô, Adalgesina, mas que bom que você me ligou perguntando como que eu vou. Sabe, eu não ando muito bem ultimamente, não. Eu tô com uma dor aqui nas costas, na coluna, que já vem me afetando já há bem uns 3 meses, filha. Eu já fui no médico, mas sabe como é médico, né? A gente vai lá, eles pedem uma batelada de exame e a gente perde uma semana inteira nos laboratórios fazendo exame. Depois, quando vem o resultado, é um monte de nomes. Porque eu abro o resultado, sabe? A senhora abre resultado antes de mostrar para o médico também? Aí eu não aguento de curiosidade, eu olho tudo aquilo, vou pesquisar, mas não entendo nada. E também não adiantou muito levar no médico, sabe? Que ele falou um monte de coisa que eu não entendi. E aí ele me passou uma batelada de remédio, eu nem consegui comprar todos os remédios, mas a senhora sabe que eu acho que esse remédio... Ai, é bem... Tá vendo aqui? Quando eu faço assim que dói. Esse remédio, eu acho que mexeu com a minha pressão. Dona Dalgesina, a minha pressão não anda muito boa, a minha cabeça tá assim, parecendo que tá desse tamanho. Então, né? É senhor Rodolfo? Não, é Lindolfo, com PH. É porque o meu pai, ele quis fazer uma homenagem para os meus avós. A avó chamava Linda. Oh, mas a avó Linda, a senhora precisava ter conhecido ela. Ela fazia um bolinho de chuva, que era uma coisa assim, era demais. E o meu avô chamava Rodolfo, então ele juntou o nome dos dois e ficou Lindolfo. Mas para ser uma coisa assim diferente, ele pôs PH, entendeu? Então ficou Lindolfo, mas é com PH. Se a gente fosse ler, seria Lindolpo. Eu estou acompanhando, então, né? O senhor falando da sua família, que coisa boa, não é mesmo? É mais ou menos, dona Dalgesina, porque família tem coisa boa e tem coisa ruim, né? Na verdade, quando a gente era criança... mas foi uma vida difícil, viu? Meu pai teve 5 filhos, mais 2 de criação, e a gente era pobre, mas parece que quando é pobre criança, é mais feliz do que pobre quando cresce, né? A senhora já percebeu isso? Porque, olha, a gente tinha que dormir todo mundo num colchão só, mas a gente era feliz. Depois cresce, vai cada um para um lado. E hoje meus irmãos... Mas olha, meus irmãos já casaram e recasaram e descasaram tantas vezes que eu não tenho mais conta dos sobrinhos que eu tenho. Não sei quantos sobrinhos mais eu tenho, mas também, para que se ninguém me liga? Eu vivo aqui sozinho, eu não tenho contato mais com eles, cada um foi para um canto. Mas se não é uma alma boa como a senhora para me ligar, perguntar como eu estou... Oh, que coisa boa falar com a senhora, viu? Então, senhor, Lindolfo com PH. Aliás, não sei se eu já contei para a senhora, sim, porque... Sim, o senhor já me contou. Então, senhor, eu estou ligando para o senhor hoje para estar oferecendo para o senhor uma promoção especial para os nossos clientes preferenciais, na qual o senhor vai estar tendo ligações interurbanas ilimitadas. Ilimitada, a senhora falou ligação ilimitada. Isso. Quer dizer que eu vou poder ligar para todo mundo a hora que eu quiser, quando eu quiser e falar o tempo, mas que... Dona Dalgesina, a senhora não sabe. Eu não vou poder aproveitar a promoção, eu acabei de perder a minha cadernetinha com o número de telefone de todo mundo. Sabe aquelas cadernetinhas que a gente compra na papelaria? Que vem com as letrinhas assim do lado, de A até Z. Quer dizer, se eu tivesse a cadernetinha hoje, eu já ia poder marcar o nome da senhora na letra A, Dalgesina, eu já ia marcar lá, mas eu perdi. Eu já fui na padaria, não está lá, já fui na farmácia, não está lá, já procurei aqui em casa, eu não acho de jeito nenhum. E esses aparelhos novos que a gente usa, eu só uso 2 teclas, sabe? A tecla verde, eu sei que é para quando eu vou atender a chamada. Por exemplo, a senhora me ligou hoje, aí eu apertei a tecla verde, é por isso que a gente está se falando. E aí, quando terminar a ligação, eu vou apertar a tecla vermelha, mas não vou apertar agora, porque senão vai cair a ligação e a gente está numa prosa tão boa, faz tempo que eu não conversava com alguém assim, tão simpática como a senhora. Exato. Então, o que eu queria estar apresentando também para o senhor, eu queria falar um pouco mais para o senhor sobre esse pacote. Pacote? Isso. Não falo uma coisa dessa. Pacote, mas aconteceu na semana passada, mais uma decepção na minha vida. Dona Dalgesina, o porteiro ligou lá no meu apartamento falando que tinha um pacote para mim na recepção, mas eu fiquei tão feliz, meu coração começou a disparar, a palpitar de alegria, de satisfação, de imaginar que alguém se deu o trabalho de comprar
comprar algo e pôr numa caixa e ir até o correio, embrulhar e despachar um pacote para mim. Eu fiquei assim tão ansioso, mas que eu não consegui esperar o elevador chegar. Eu desci pela escada 18 andares. Com essa idade que eu tô, imagina, eu cheguei lá sem fôlego, dona Dalgesina. Mas para quê? Foi só uma decepção. O pacote não era para mim. O pacote era para o vizinho de cima, mas se a senhora conhecesse esse vizinho de cima, é muito antipático, mas é um vizinho nojento, nariz empinado. A senhora sabe que a gente cruza com ele no elevador? Ele nem para falar bom dia, boa tarde, boa noite. E pior, ele anda fugindo de mim, é porque tem um vazamento do apartamento dele, ele mora bem em cima do meu, sabe? E já tem 3 anos que está aquele negócio vazando no meu banheiro, e ele disse que não vai consertar, que o problema não é dele. Só que o forro do meu banheiro já caiu inteiro, mas a senhora não sabe como eu sofro dentro da minha casa. Eu não consigo tomar um banho sossegado. Porque na hora que eu abro o chuveiro, vem a água do chuveiro, e aí vem aquela gota pingando do cano que vaza dele. É metade banho bom, metade banho ruim. Dona Dalgesina, filha, é um sofrimento até para eu tomar banho. Como que alguém pode sofrer tanto assim na vida? É complicado, né? Eu estou acompanhando, né, senhor? É Rodolfo, é Lindolfo. Rodolfo era meu avô. O meu pai pegou o nome do avô. Eu já entendi. Lindolfo. Exato. Então, senhor, o que eu vou estar trazendo para o senhor, além desse pacote com ligações interurbanas limitadas, o senhor também vai ter acesso à internet com uma ultra mega velocidade, assim como acontece nos planos empresariais. Empresarial, não fala isso. Não fala empresa, que é uma palavra proibida aqui em casa. Eu risquei essa palavra da minha vida desde que aquele meu sócio safado me passou a perna, dona Dalgesina. A gente montou uma empresa, ele era amigo, sabe aqueles amigos de infância que a gente cresce junto, que é mais que irmão? Resolvemos abrir uma empresa. Com dificuldade, fizemos um pezinho de meia, mas a empresa deu certo, ela começou a crescer, e quando eu pensei, agora minha vida se aprumou, agora ajeitou, não é que ele vai e me puxa o tapete e fica com tudo, fica com a empresa, com os funcionários, com as propriedades. Eu fiquei sem nada, desempregado e sem um tostão no bolso. Não foi fácil, tive que começar a procurar emprego, porque nem dinheiro para condução eu tinha, era batendo perna mesmo, mas tinha coisa pior ainda. Cheguei em casa, depois de um dia que eu fiquei procurando emprego, tinha só um bilhetinho lá, minha mulher me abandonou. Ela foi embora com os filhos. A senhora não sabe o que é ter os filhos crescendo longe da senhora, meu coração fica partido. Eu até me emociono quando eu falo nisso, porque eles cresceram longe do pai. Hoje eu nem sei direito onde estão meus filhos, eles não ligam para mim, não tiveram convivência com o pai. A senhora acha que eu tenho culpa desse sofrimento? Eu vivo aqui sozinho, não tem ninguém que liga para mim, não tem ninguém que se importa, a não ser uma alma caridosa como a senhora, que se dedicou um tempo para pegar no telefone, para ligar para mim e perguntar como que eu estou, mas a senhora não sabe como isso está tornando meu dia feliz, um dia completamente novo, mas é muito bom isso. Então, senhor, o que eu vou falar para o senhor é que essa promoção que o senhor vai estar adquirindo, ela só vai estar trazendo vantagens para o senhor. Vantagem? Isso. Aí está uma coisa que eu não sei o que é. Não sabe o que é o quê? O quê? O senhor, do pacote? Que pacote? Não, senhor, eu estou falando da promoção. O senhor está acompanhando a promoção, certo? Certo. O senhor entendeu tudo da promoção, não é mesmo? Entendi tudo. O senhor tem alguma dúvida? Nenhuma. Então o senhor vai querer? Querer o quê? Assinar a promoção? Ai, dona Dalgesina, acho que não vai dar. Mas... É porque outro dia eu fui assinar e a minha mão fez um garrancho só. Tá vendo como ela tá tremendo, ó? Eu não consigo assinar mais, acho que eu tô com aquele mal de velho, acho que é Parkinson, né, que fala. Não, senhor, senhor... Lindolfo, com PH. Exato. É que o meu avô... Eu sei, o senhor não vai estar precisando estar assinando nada. Ah, não? Não, o senhor precisa só estar concordando com os termos da nossa promoção. Mas eu concordo com tudo que a senhora falar, uma pessoa com uma alma caridosa dessa, com uma gentileza dessa. Isso, então a gente pode fechar? Não fecha não. Dona Dalgesina, mas eu tive uma vida que todas as portas fecharam para mim. Agora que eu achei que ia acontecer uma coisa boa, a senhora fala em fechar, não fala isso. Não, senhor, é assim, olha, na verdade o senhor vai estar assinando esse pacote Super Mega Plus Advanced Plus promocional empresarial para pessoa física com o desconto promocional desse mês. Eu só queria que o senhor concordasse, por gentileza, para a gente poder finalizar. Claro. Então tá bom, então a gente vai finalizar. Eu só preciso estar confirmando com o senhor alguns dados, por favor, o seu nome? É Lindolfo com PH. É verdade, é verdade.
A senhora pegou? Peguei com PH. Exato. O seu sobrenome, por gentileza? Oi? Sobrenome? É Lindolfo com PH, sim. Queiroz com Z e acento no O. Só quer que eu repita? Não, eu já entendi. Ai, não acredito, valeu a pena ter esperado tanto. Eu vou conseguir bater a meta do mês. Ai, só mais alguns dados. Eu vou colocar aqui. Alô, senhor Lindolfo? Alô? Alô, senhor Lindolfo? Alô? 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 Mas não é possível, logo hoje que eu achei que ia acontecer alguma coisa boa na minha vida. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Bem, se você esteve entre nós nas 2 últimas semanas, já sabe que nós estamos em uma série de mensagens intitulada Desapontados com Deus. Uma das perguntas que com frequência escuto é: pastor, por que isso está acontecendo comigo? E como resultado, muitas pessoas, por não encontrar a resposta que tanto esperam, ficam desanimadas, amarguradas, por não entender ali os seus porquês, por não entender a situação, as circunstâncias ao seu redor. Isso se deve muitas vezes por uma noção falsa sobre Deus, por não ter a noção correta sobre os propósitos desse Deus, sobre o sonho que Deus tem a nós como seres humanos e ao nosso planeta. Muitas inverdades hoje nós encontramos e são apresentadas que nos levam a duvidar do amor de Deus por nós, seres humanos. E por falar em conceitos falsos, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um rápido teste com vocês. Nós vamos colocar aqui no telão algumas frases sobre a realidade entre Deus e o mal, a realidade sobre Deus e o mal. E você responde em voz alta, falso ou verdadeiro, para que nós possamos ter uma ideia geral de como é a compreensão de vocês sobre esse tema. Primeira realidade sobre Deus e o mal. Deus nos criou com o poder de escolher, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Segunda pergunta. Deus é o autor do mal? Falso? Próxima pergunta. Deus deixou em aberto a possibilidade do mal existir? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Portanto, alguns pensam, próxima, Deus é o responsável pelo mal então? Falso ou verdadeiro? Falso. Próxima pergunta. Deus sofre quando sofremos? E a próxima. Deus dará um fim ao mal? E a última pergunta. Deus não se importa com a nossa dor? Passaram no teste. Mas muitos, queridos, com conceitos falsos sobre Deus, conceitos equivocados sobre a dor, sobre o sofrimento, muitos, infelizmente, por não compreenderem a maneira, ou de maneira melhor, mais ampla, o tema, vivem hoje desapontados com esse Deus. Mas afinal, o que fazer quando sofremos? Esse, por sinal, é o título da mensagem de hoje, o que fazer quando sofremos. Só que antes de nós vermos algumas decisões que você e eu podemos tomar, quando nós passamos por situações de angústia, sofrimento, é importante entender que existem razões, queridos, diferentes para o sofrimento, para situações assim. De acordo com a Bíblia, pelo menos 3 tipos de sofrimentos na nossa vida como seres humanos. E frequentemente nós experimentamos um dos 3 na nossa existência. Tipos de sofrimento, quais são? Pelo menos 3 eu quero mencionar a vocês. O primeiro deles é o sofrimento que nos vem porque vivemos por viver em um mundo caído, em um mundo tomado pelo pecado e pelo mal. E isso simplesmente acontece porque nós vivemos como seres humanos limitados e finitos como somos,
no mundo que após a entrada do mal em nosso planeta, sofreu as consequências dessa ação. Infelizmente, coisas ruins acontecem como consequência da desobediência humana. Em outras palavras, o resultado direto ou indireto de tudo que é contrário ao plano original de Deus nos causa destruição. Aquilo que é contrário àquilo que Deus buscava a nós nos causa destruição. E é por isso que a palavra de Deus afirma que, pois o salário do pecado é a morte. Eu quero que você ouça com atenção aquilo que Deus disse aos nossos primeiros pais, logo após a entrada do pecado. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Consequências do mal. Nós vivemos num mundo caído. A natureza morre. Nosso corpo envelhece. Nós morremos. Nós sofremos em um mundo por sermos seres humanos. O mal, queridos, infelizmente existe e todos nós sofremos os seus resultados. Ontem, no finalzinho da tarde, quando eu preparava a mensagem de hoje, concluindo a mensagem de hoje, eu me deparei com uma notícia triste que eu acho que alguns de vocês também ouviram, do que aconteceu na capital do estado do Amazonas, em Manaus. Um ônibus, micro-ônibus na realidade, repleto ali de pessoas retornando para sua casa, o ônibus estava lotado. Ele foi atingido por um caminhão. O caminhão veio no sentido contrário, as pessoas ali retornando para casa. E o caminhão atingiu de frente esse micro-ônibus. 14 pessoas morreram no local. Uma senhora grávida perdeu sua vida. Os bombeiros tentaram salvar o bebê, mas infelizmente o bebê também veio a falecer. O prefeito, ou melhor, o vice-prefeito da cidade de Manaus, o nome dele é Issa Abrão, diz aqui a reportagem que ele foi ao local do acidente e anunciou luto oficial em Manaus, o luto oficial de 3 dias. E ele disse: é prematuro apontar de quem foi o equívoco. Não sabemos se o motorista da caçamba teve uma morte súbita ao volante. Ele diz: não há marcas de freio do outro lado da rua. Não se sabe o que aconteceu ainda, mas, mais uma vez, as consequências da existência do mal no nosso planeta. Por quê? Por quê? Queridos, nós já vimos anteriormente nessa série, mencionei nas 2 primeiras mensagens e vou repetir hoje. Jesus Cristo nos advertiu. De maneira direta, Ele fala a nós, seres humanos, dizendo: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Uma realidade é que vemos no mundo, queridos, que o sofrimento existe. E o sofrimento vem por estarmos nesse mundo, um mundo caído. Por isso Cristo afirma: o sofrimento é real. Já um segundo tipo de sofrimento é aquele sofrimento que vem por praticarmos aquilo que é errado. O sofrimento por praticar o que é errado. Esse é o sofrimento que nós causamos a nós mesmos pelas decisões contrárias às leis naturais ou à vontade de Deus. Decisões erradas que nós tomamos na nossa vida. Além disso, de acordo com a maneira pela qual nós vivemos, nós temos, queridos, maior propensão a sofrer pelas decisões erradas que tomamos. Por exemplo, se você escolhe fumar, você tem uma probabilidade de sofrer duras consequências, duramente, as consequências dessa decisão. Quando comparados com aqueles que não fumam, os fumantes têm uma probabilidade muito maior de doenças respiratórias, câncer, sofrimento, problemas cardíacos. Uma escolha. Em outras palavras, as decisões equivocadas que nós tomamos são também causa de grande parte do nosso sofrimento. E eu conheço, queridos.
Já escutei, já vi lágrimas de pessoas que sofrem por consequências de decisões erradas que tomaram. Vivem com dor e sofrimento físico, mental, em seus relacionamentos, por decisões erradas que tomaram. A Bíblia afirma de maneira clara a nós: pois o que o homem semear, isso também colherá. E um terceiro tipo de sofrimento é o sofrimento por seguir a vontade de Deus. Essas são as situações que nós sofremos por fazer aquilo que Deus deseja na nossa vida. É quando nós passamos por dificuldades pela prática do bem. Sofremos por fazer aquilo que é certo. Quando nós sofremos por causa da justiça, quando sofremos por seguir a vontade de Deus. E nesse caso também, nós encontramos o apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, dizendo que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E quem sabe é por essa razão, queridos, que é uma promessa muito especial na Bíblia: todos aqueles que sofrem por aquilo que é correto. O próprio Jesus Cristo menciona: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Você percebe? Perseguido por causa da justiça, o sofrimento que nos vem por fazer a vontade de Deus, por fazer aquilo que Ele busca de nós. E quando nós falamos em sofrer por seguir a vontade desse Deus, que isso não há melhor exemplo do que o próprio Jesus Cristo. Me responda o seguinte: Cristo sofreu por fazer o que era errado ou sofreu por fazer aquilo que era certo? Não temos dúvida quanto a isso. Mesmo fazendo bem em cada momento de sua vida, Cristo passou por uma indescritível dor, sofrimento, morte. No entanto, independentemente do tipo de sofrimento que nós passamos na nossa vida, a pergunta vem à nossa mente: como encontrar forças para suportar momentos de dor? O que fazer quando nós sofremos? E aqui, queridos, aqui na palavra de Deus, nós encontramos diversos conselhos sobre como lidar com a dor, com o sofrimento. E nesse comecinho de noite eu gostaria de sugerir a vocês pelo menos 4 destes conselhos. E aqui vai uma sugestão a você que está aqui conosco, você que nos assiste pela TV, você possa, quem sabe, tomar um papelzinho agora, uma caneta. E se você não precisa hoje, quem sabe algum dia na sua vida você precisará daquilo que você vai ouvir nesse momento. O que fazer quando sofremos? O primeiro conselho que a Bíblia nos apresenta: não se surpreenda com o sofrimento. Não se surpreenda com o sofrimento. Em sua carta ali aos primeiros cristãos, Pedro diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Não fiquem admirados, não se surpreenda. Só que para nós entendermos aqui o sofrimento, nós precisamos ver Deus, ver a criação desse Deus de maneira adequada. Ele é nosso Criador. Ele não é limitado pelas mesmas dimensões que nós somos como seres humanos, tempo e espaço. E como nós já vimos anteriormente, esse Deus, ele é amor, e nele não há vestígio algum do mal. E como o mal e o pecado vieram existir como consequência de uma escolha errada que nossos primeiros pais fizeram, a raça humana foi permanentemente afetada com o vírus, se assim podemos chamar, o vírus do pecado, que nada mais é do que uma rebelião contra Deus. Uma rebelião contra a vontade desse Deus. E como nós moramos, mesmo que de maneira temporária, em um mundo caído, um mundo degradado pela presença do mal, nós precisamos nos adaptar a essa triste situação. Só que a Bíblia é muito clara em nos mostrar como tudo isso terminará. Nosso inimigo, como já vimos há 2 semanas, por sinal, se você não esteve conosco no início dessa série, não deixe de acessar ali a mensagem na nossa
página, nosso website www.novasemente.org. Mas como eu dizia, nosso inimigo ele tem pouco tempo para atuar. Como é que nós podemos ter a convicção disso? A Bíblia nos afirma, queridos, o curto número de anos que se reservam para o tirano. O dia se aproxima em que Satanás será destruído para sempre. E no momento em que ele estará ali preparando-se para lançar o último ataque contra Deus e o seu povo, a palavra de Deus afirma lá no último livro, o livro do Apocalipse, de que um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre. Portanto, o diabo sabe qual será seu fim. E é por isso que ele tenta hoje de todas as formas destruir a Deus e a raça humana. Mas enquanto nós vivemos nesse mundo em que temos um corpo decaído, nós seremos alvos constantes do ataque do inimigo de nossas almas. Nós passaremos, portanto, por momentos de dor, momentos de sofrimento, mas se aproxima um momento em que Deus dará, queridos, um novo corpo a você. Se aproxima um momento em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, tristeza, lágrima. Não existirá mais o mal. No entanto, nós não conseguimos entender o mistério que está ao redor de todas as questões que envolvem, de uma forma ou outra, a dor e o sofrimento humano nesse momento. Mas como vimos também na semana passada, Deus entende, Deus sabe exatamente os porquês de cada uma das nossas experiências de angústia, de dor. Cada uma das nossas experiências relacionadas com sofrimento. E a grande prova que nós temos de que esse Deus não apenas sabe, mas compreende, é o sofrimento que seu próprio Filho Jesus Cristo passou quando ele aqui viveu. A Bíblia descreve o sofrimento de Jesus Cristo assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Portanto, ao ver tudo o que Cristo padeceu, nós não podemos esquecer que Ele sabe muito bem o que significa sofrer. Você e eu não temos o que temer, e nós não devemos nos surpreender pelo sofrimento. Mas há um segundo importante conselho que também nós encontramos na palavra de Deus. Esse já é um conselho um pouco mais complexo e para alguns difícil de entender. Mas o conselho é: alegre-se pelo seu sofrimento. Como? É isso mesmo. O conselho bíblico é esse. Pedro escreve: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E essa situação é aquela que eu mencionei há pouco, sobre o sofrimento que nós enfrentamos por escolher viver de acordo com aquilo que Deus quer de nós. E aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de falar de forma direta, todo especial a você que está passando por um momento de dor e sofrimento, nesse momento por seguir a vontade de Deus. Porque parece um paradoxo, algo interessante que surge aqui. Seguir a vontade de Deus, para alguns, quando tomam essa decisão, parece que os problemas aumentam. Uma vida sem Deus, alguns parece que aparentemente não tinham sofrimento, mas também não tinham paz de esperança no coração. Só que muitas vezes, quando alguns tomam a decisão de seguir, parece que os problemas aumentam. Uma vida repleta de dificuldades, mas agora nós sabemos onde encontrar paz e esperança que a gente tanto precisa. Queridos, tomar a decisão de seguir a Cristo não significa comprar uma pólice de seguros contra sofrimento, contra dor, contra desemprego, contra problemas e dificuldades. Infelizmente hoje, muitos não apenas propagam de maneira errônea, contrária àquilo que a Bíblia apresenta, de que simplesmente aceitar Deus em sua vida significa viver um mar de rosas. Como é mesmo o texto que nós acabamos de ler? Mas alegrem-se à medida que participam
dos sofrimentos de Cristo. Quando você participa com esse Cristo, parece que sofrimentos vêm. E a palavra-chave desse texto, queridos, é alegre-se. Notem bem que o texto não diz divirtam-se. Não. Diz alegre-se. Existe uma diferença entre divertir-se e alegrar-se. Divertir-se significa ter prazer em algo. Alegrar-se significa você escolher ter uma atitude positiva a despeito de tudo que possa estar acontecendo ao seu redor naquele momento. A Bíblia diz, alegre-se, mantenha uma atitude positiva. Por quê? Porque nós devemos nos alegrar. E agora, nesse segundo conselho, eu queria abrir ele um pouquinho mais. Existem pelo menos 3 razões pelas quais devemos nos alegrar. A primeira delas é a seguinte: o sofrimento me aproxima de Deus. Quando nós passamos por provações, por realizar a vontade de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós somos participantes, acabamos de ler, participantes do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, nós demonstramos que somos amigos íntimos de Cristo. Isso significa que quando nós passamos por provações, a nossa fé em Deus aumenta, pois cada vez estamos mais próximos dEle. Quando nós passamos por momentos de dificuldades com outras pessoas, isso é interessante, isso causa uma certa ligação entre nós. Veja a história. Veteranos de guerra, aqueles que combateram juntos, os que sobreviveram a uma íntima ligação entre eles. Passaram por um problema e venceram juntos. Problemas familiares, por exemplo. Dificuldades quando passamos com nossa esposa ou seu marido, na qual você vence junto com ele algo forte. É criado entre os dois. Aqueles que sofreram acidentes e sobreviveram juntos, há uma certa ligação. Da mesma forma, ao fazer algo que seja correto e justo diante de Deus, mesmo que nós venhamos a sofrer, essa atitude nos aproxima de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz a nós: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e tomar parte nos seus sofrimentos. E aqui nós encontramos o mesmo princípio. Paulo está dizendo que quer conhecer a Cristo pessoalmente. Não apenas a respeito, informação sobre esse Deus. Não. Ele quer conhecê-lo como pessoa. E aqui está a grande diferença, queridos. Como você pode conhecer a Jesus Cristo como um amigo? Como podemos melhor conhecer a Cristo? Passando dificuldades juntos. Isso nos aproxima dele. Mas existe mais uma razão para manter essa atitude positiva quando nós sofremos ao fazer a vontade de Deus. Porque Deus pode ser visto na minha vida. Deus pode ser visto na sua vida. Quando você passa por um momento difícil, em virtude da sua escolha de seguir esse Deus, Deus pode ser visto de maneira clara, Deus pode ser identificado na sua vida. Ouçam, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Mas como é que eu posso ser feliz quando eu sou insultado por seguir a Deus? Porque esse tipo de sofrimento significa que algo diferente existe na sua vida. Significa que você não mais vive de acordo com a expectativa de outras pessoas. Você decidiu viver de acordo com a expectativa que Deus tem para você. Se você nunca é desafiado por sua fé em Deus, eu te pergunto, o que isso quer dizer sobre a sua fé? Se nunca ninguém te desafia pela sua fé em Deus, o que isso quer dizer sobre sua fé? Deus tem, queridos, uma promessa toda especial àqueles que são perseguidos pela decisão de segui-lo. Lembra-se do texto que li no começo? Texto que Paulo, ele diz: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quantos sofrerão perseguições por seguir a Cristo? Todos.
sem exceção. Ah, pastor, depois que eu aceitei Jesus na minha vida, como é que a coisa complicou, hein? Bem-vindo ao clube. Se eu e você nunca somos desafiados no nosso procedimento, talvez a nossa vida esteja mais alinhada com o que o mundo lá fora espera do que aquilo que Deus deseja de nós. E eu já mencionei anteriormente que não existem verdadeiros filhos de Deus à paisana. Chega um momento que eu e você precisamos nos posicionar. Não existe cristão 007. Não. Jesus Cristo, Ele disse: todo aquele que se envergonhar de mim e da minha mensagem nesses dias de incredulidade e pecado, eu, o Messias, me envergonharei dele quando voltar na glória do meu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte aqui: se você tem vergonha de mim, eu terei vergonha de você. Mas nunca se esqueça, Jesus não teve vergonha de morrer por você. Não tenha vergonha de viver por Ele. E uma terceira razão para nos alegrarmos, mantendo essa atitude positiva, quando nós enfrentamos o sofrimento, em virtude da nossa fé, é que de uma forma especial nós precisamos compreender que em situações assim Deus pode confiar em mim, Deus pode confiar em você. Quando você é perseguido por seguir a Deus, as pessoas dizem: escuta, lá vem a santinha, olha lá o bonzinho, olha o crentinho chegando aí. Significa que Deus pode confiar em você. Na orientação que Pedro nos dá, nós vemos que aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Os discípulos de Cristo, senhoras e senhores, sofreram na pele por amor a Cristo. Milhões de pessoas já deram e continuam dando sua vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Só que infelizmente muitos querem seguir a Deus somente quando é confortável, somente quando é conveniente. Mas se nós fôssemos obrigados a escolher entre a vontade do homem e a vontade de Deus, quem é que você obedeceria? E queridos, quero mencionar algo importante a você. Quanto mais nos aproximarmos da história, ou do final da história humana, como hoje nós a conhecemos, mais teremos que decidir a quem obedecer. A Deus e sua orientação e sua palavra, ou aquilo que o homem quer. Pastor, mas o que eu preciso fazer? É por isso que incansavelmente nós mencionamos a vocês, aqui em nossa comunidade. A cada semana damos a oportunidade a que você possa ter uma Bíblia em suas mãos, a que você possa ler, que você possa estudar, que você possa se aprofundar e entender qual é a vontade de Deus na sua vida. Começos todas as segundas-feiras, terças-feiras às 19h30, aos sábados, a partir das 15 horas, você possa entender o que significa obedecer a esse Deus. Eu pergunto a você: quantas pessoas sabem que você decidiu seguir a vontade de Deus? Por que vocês acham que Deus permitiu, por exemplo, que Jó perdesse tudo o que ele possuía? Para que Deus pudesse confiar nesse homem. Por que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo lá no Egito? Porque Deus sabia que podia confiar nele. Por que Deus permitiu que aqueles 3 jovens amigos de Daniel fossem jogados naquela fornalha de fogo ardente ali, preparado pelos babilônicos? Porque Deus sabia que podia confiar neles. E eu pergunto a você: Deus pode confiar em você? Quanto custa você seguir a vontade desse Deus? Nós vimos, queridos, que a Bíblia nos afirma que Deus pode confiar em você quando você passa por provações e dificuldades, porque Ele sabe que você pode suportar. Só que retornando aqui aos conselhos que nós encontramos na palavra de Deus sobre o que fazer quando sofremos, apenas recapitulando, vimos 2 até agora. O primeiro: não se surpreenda com o sofrimento. O segundo: alegre-se com o sofrimento. E agora o terceiro:
Dependa de Deus em situações de dor e sofrimento. Dependa dele. Na sua oração modelo para nós, a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinou a orar da seguinte forma: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que quando temos que encarar o mal, nós precisamos depender de Deus para o nosso livramento. Paulo ele fala de algo bem parecido, quando ele diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Por quê? Porque Deus prometeu nos dar a força necessária para vencer. Cristo, no Antigo Testamento, nós encontramos a experiência desse homem. Acabei de mencionar seu nome, Jó. Seus filhos foram mortos por um acidente. Suas terras e plantações foram destruídas. Seu corpo, a sua saúde foram seriamente afetadas. Ele vivia com terrível dor. Familiares ficou um só. Uma mulher. Que nada ajudou Jó naquele momento. Jó experimentou na pele a dor e o sofrimento que poucos tiveram que suportar nesse planeta. E ele, como acontece com cada um de nós, ele tentou buscar razões para aquela situação terrível. Ele tentou entender os porquês da dor e do sofrimento. E no momento de maior solidão e dor, Jó, ele questionou duramente a Deus. E Deus poderia, quem sabe, ter respondido a Jó de diversas formas. Ele poderia pegar Jó ali pelo pescoço e dizer: como é que você se atreve a duvidar de mim dessa forma, Jó? Só que Deus não fez isso. Deus poderia simplesmente ter ignorado Jó, não oferecer nenhum tipo de resposta para as perguntas dele. Só que Deus também não fez isso. Deus tampouco deu ali uma explicação analítico, teológica, filosófica para o problema do sofrimento de Jó. Sabe por quê? Porque esse tipo de resposta não era o que Jó precisava. O que Deus fez foi apresentar, através de diversos capítulos desse livro da Bíblia, Deus apresentou a Jó quem ele era, seu poder, como ele opera. Deus relembrou Jó do seu poder criador, quando ele fez do nada o universo e o nosso mundo. Deus apresenta a ele a maneira pela qual esse Deus sustenta nosso universo. Mas por que tudo isso? Porque em um momento em que alguém como Jó perde sua família, em um momento como alguém como Jó perde suas economias, perde ali sua fonte de renda, sua saúde, em um momento que aquele homem estava a ponto de perder sua fé, em um momento como esse, o que Jó mais precisava era um Deus que fosse poderoso o suficiente para que ele pudesse depositar sua confiança nesse Deus. E o que Jó necessitava naquele momento, queridos, não era a resposta para um porquê. O que ele precisava era ser lembrado de que Deus não havia desistido dele. Que Deus não havia desamparado aquele seu filho. Que Deus era capaz ainda de mudar a situação. Assim como ele é capaz de mudar toda e qualquer situação, se essa for a vontade dele. Mas o que é que Deus queria de Jó? Que ele simplesmente aprendesse a confiar em Deus, a despeito das circunstâncias. Deus levou Jó até um ponto que ele precisou tomar uma decisão. Jó, o que você vai fazer com a dor e o sofrimento quando eles vierem? Você vai confiar em mim? E que as questões aí sobre as causas do sofrimento que nós não podemos entender, essas ficam dentro do domínio de Deus. Eu mencionei a vocês, eu gostaria de ter a resposta para tudo, mas não tem. Só que a nossa atitude diante do sofrimento indica qual é a nossa decisão em relação à nossa dependência ou não desse Deus. E finalmente, o quarto e último conselho que eu gostaria de sugerir a você, sobre o que fazer quando você sofre. Em meio ao sofrimento,
prove a Deus. Em meio ao sofrimento, prove a Deus. E um dos mais belos textos, na realidade uma linda poesia, que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, mais precisamente no livro dos Salmos, uma poesia escrita por Davi. Ele escreveu o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Só que aqui, queridos, esse provem não é de provar como pondo em prova. Esse provem é provar como degustar no paladar. Quando meu filho Nicolas, o Nico era mais jovenzinho, na verdade quando ele tinha uns 2 aninhos, aprendendo a falar, a gente tinha a preocupação de ensinar ele e as meninas também a comer legumes, coisa verde, coisa que criança geralmente não gosta. E lembro que um dia nós estávamos todos ali sentados na mesa, eu, a Nereida, a Isa, o Nico, e tinha um prato com brócoli. Adoro brócoli. Na hora da refeição. E eu disse para ele assim: Nico, come o brócoli, é gostoso. Ele olhou para mim e disse assim: não, obrigado. Numa educação tremenda. Não, obrigado. Come, filho. Não, obrigado. Nessa passagem, Deus está dizendo o seguinte: Judas, vá em frente, mastigue, deguste, engula, experimente como eu sou, e eu te prometo, você não vai se arrepender. Só que infelizmente, queridos, muitas pessoas são como crianças. Deus se apresenta, mas muitos cruzam os braços para esse Deus e dizem: não, obrigado. Eu não quero experimentar. Eu não preciso de ti. Eu me viro sozinho. Não, obrigado. Prove e veja que o Senhor é bom. Queridos, mesmo em meio ao sofrimento, prove e veja que o Senhor é bom. Nunca foi plano desse Deus que nós sofrêssemos. O plano desse Deus é que nós alcancemos a salvação que Ele constantemente oferece a cada um de nós como seres humanos. Eu não sei se você vai compreender o que eu vou te dizer agora. Mas abra seu coração para essa possibilidade. É, portanto, te amar. E pelo desejo incontido de salvar você, que se Deus permite que algumas situações negativas aconteçam na sua vida e na minha vida. Mas tenha a convicção que, como Jó, assim como Jó, você nunca estará sozinho. Temos visto até aqui, queridos, não só na mensagem de hoje, mas nessa série, que tudo isso depende de uma decisão, uma escolha. É uma questão de confiança.
você. Você vai escolher crer que Deus está operando na sua vida, mesmo quando você sofre. Você vai escolher crer que Deus está ao seu lado, mesmo quando você passa por momentos de sofrimento. Você vai escolher crer que situações como essa em breve acabarão. E queridos, no panorama geral da sua história, da sua vida, na verdade no panorama geral da história humana, tudo que hoje existe de mal acabará, em breve acabará. E é por essa razão que de maneira extraordinária nós encontramos na palavra de Deus a experiência que Paulo nos traz. E gostaria que você ouvisse com atenção cada uma dessas palavras. É por essa convicção de que tudo em breve acabará. E Paulo diz: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma enorme glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Você vai escolher crer que a eternidade está esperando por você? Por todos aqueles que decidem colocar sua esperança e confiança em Deus. Você vai escolher crer que Ele está aí ao seu lado esperando por sua permissão para habitar na sua vida. Uma decisão, uma escolha. O mesmo Deus que permitiu que lá no princípio suas criaturas pudessem escolher que caminho tomariam, esse mesmo Deus hoje coloca diante de você uma vez mais o mesmo privilégio: escolher em quem crer. E então, qual é a sua escolha? Bom Deus, queremos simplesmente abrir nossos ouvidos, nosso coração, e ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens preparado a cada um de nós. Bom Deus, não é fácil viver nesse mundo. Cada um de nós, todos sem exceção, aqueles que estão assentados nessas cadeiras, centenas de pessoas, aquele que lá na sua casa nesse momento assiste, sentado no sofá, deitado na cama, sentado na cozinha. Cada um deles, cada um de nós, já passamos por momentos de dor e sofrimento. Cada um de nós já passou por momentos, Senhor, de angústia, de dúvidas, incertezas. Cada um de nós já se deparou com circunstâncias em que sempre vem a dúvida: por quê? Por que comigo? Por quê? Mas, bom Deus, quem sabe até hoje nós continuamos fazendo a pergunta errada. Ajuda-nos, Pai, aqui, quem sabe coloquemos o porquê de lado e possamos focar mais no como
como superar esses momentos. Porque por viver nesse mundo, num mundo caído e pecaminoso, como teu Filho amado Jesus Cristo já mencionou, nesse mundo nós passaremos por aflições. Mas, bom Deus, queremos com sabedoria passar por esses momentos para que possamos ter o ânimo necessário para prosseguir. Esse mesmo Jesus Cristo disse: não tenham medo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E na vitória dele podemos nós hoje vencer. Mas, bom Deus, da mesma forma que no momento passado, que não temos a data precisa, mas quando um ser criado tomou a decisão de duvidar de Ti e usou de maneira errada esse privilégio, esse dom que era o livre-arbítrio, o mesmo privilégio, o mesmo dom nós o temos hoje. E eu suplico a Ti, bom Deus, que possamos usá-lo de maneira correta, de maneira apropriada, Senhor. Que hoje nesse local, que hoje entre as pessoas que assistem essa programação, escolhas importantes possam ser feitas, Pai. Decisões profundas, decisões que nos levem, Senhor, a depender de Ti, confiar em Tua direção mesmo quando sofremos. E, bom Deus, a nós que já tomamos a decisão de seguir Teus caminhos e mesmo assim continuamos com dificuldades em nossa vida, que possamos entender, Senhor, que faz parte da carreira, faz parte da vida cristã, compartilhar com Jesus Cristo em seus sofrimentos, a que possamos ter nossa atenção voltada a Ti, que possamos ser purificados por Ti, Senhor, vivendo cada vez mais de acordo com a Tua vontade, cada vez menos de acordo com aquilo que o mundo espera de nós. Que não tenhamos, Senhor, vergonha, que não tenhamos, Senhor, preocupação em expressar às pessoas e mostrar a elas quem nós somos. Teu Filho amado Jesus Cristo não teve vergonha de morrer por nós. Dá-nos, Pai, a força e a coragem que necessitamos para viver por Ele. E isso a Ti, bom Deus, rogo e suplico, em nome daquele que veio a essa terra, sofreu dor, sofreu angústia, morreu, mas ressurgiu, hoje vive e em breve virá. Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.